herdeiros do reino, então passando aqui para transbordar na vida de vocês a palavra do livro de Atos que se encontra lá no capítulo 2. Então fala assim. Então antes de falar, ler com vocês o livro de Atos, capítulo 2, quero pedir para vocês que deixem um comentário, compartilhem, entregue essa mensagem para algum amigo, algum familiar seu que precisa ouvir a voz de Deus, ter mais entendimento. Se ele precisa entender, não quer e precisa entender mais a voz de Deus, manda o link desse vídeo aqui para que ele possa aprender junto comigo a ouvir a voz de Deus. Então já aperta o dedo no like aí para me ajudar. Então a palavra de hoje se encontra lá no livro de Atos, capítulo 2, e fala assim: Então durante o dia da festividade de Pentecostes, todos eles estavam juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho bem semelhante de uma forte rajada de ventos, e encheu toda a casa onde estavam os sacerdotes, e eles começaram a ver o que precisavam. Pareciam ser línguas de fogo, e eles se espalharam e possuíram um sobre cada um deles, e todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os capacitava. Naquela ocasião estava em Jerusalém judeus devotos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se ouviu aquele som, uma multidão se ajuntou e ficou surpresa, porque cada um ouviu os discípulos falar do seu próprio idioma. Realmente ficaram muito espantados e disseram: Não são galileus todos esses que estão falando? Como é que cada um de nós está ouvindo a sua língua nativa? Entre nós há, portanto, medos e elamanitas, habitantes de Mesopotâmia, da Judéia e de Capadócia, de Ponto e de Província, Ásia, da Frigia e da Panfilha, do Egito e das regiões libianas próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus por proslito, cretenes e também árabes. Nós os ouvimos falar da nossa língua sobre as coisas magníficas de Deus. Ou seja, aqui em Jerusalém estava havendo uma confraternização, encontros de líderes, E aí tinha líderes de todo lugar. E os discípulos de Jesus, eles foram capacitados pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, para que cada um falasse uma língua e conectasse com aquela pessoa na língua dela, falasse as maravilhas de Deus na língua dela. Então elas começaram a fazer e o pessoal começou a se espantar, Porque então eles estavam em Jerusalém era outra língua, e eles falaram: mas esses pessoais não são daqui? Como que eles estão falando as maravilhas de Deus na língua de cada pessoa que se encontra aqui? Eles ficaram espantados, Aí um disse: no entanto, uns ficaram admirados, perplexos, e diziam uns aos outros: o que significa isso? No entanto, outros zombavam deles e diziam: então estão cheios do vinho doce. Então, enquanto uns ficavam maravilhados, falavam: peraí, o que está acontecendo aqui? Esse pessoal vai daqui, está falando minha língua, Eu vim de tão longe, da Arábia Saudita e tal, e essas pessoas estão falando minha língua. E outros falavam: esses daí são tão bêbados mesmo, tomaram vinho doce, tão bêbados, Aí Pedro se levanta e se coloca de pé e fala. Mas Pedro se pôs de pé. Os 11 lhe falou bem alto: homens em Judeia, e todos vocês, habitantes de Jerusalém, prestem atenção e ouçam bem as minhas palavras.
Na verdade, estas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem, pois é a terceira hora do dia. Ao contrário, isto é o que foi dito por meio do profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens entre vocês terão visões, e os homens idosos entre vocês terão sonhos. E até mesmo sobre os seus escravos e sobre as minhas escravas derramarei do espírito naqueles dias, e do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão e realizarão milagres em cima do céu. Em cima do céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens e fumaça. O sol será transformado em escuridão e a lua em sangue antes de vir o grande e glorioso dia de Jeová. E todos aqueles que invocam o nome de Jeová serão salvos. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Jesus, o Nazareno, foi um homem que Deus aprovou diante de vocês, com obras poderosas, milagres e sinais de Deus. Sinais de Deus. Fez por meio dele, sinais que Deus fez por meio deles. Conforme sabem, esse homem que foi entregue pela estabelecida vontade presencial de Deus, vocês apagaram uma taca pelas mãos de transgressões e o mataram, mas Deus o ressuscitou. Livrou-lhe das dores da morte, porque não era possível que ele não era possível que ele mantivesse preso, pois Davi diz a respeito dele: mantenho Jeová constantemente diante de mim, pois ele está à minha direita para que eu nunca seja abalado. Ou seja, quando a gente morre, a gente passa pelo processo de decomposição e nossa alma fica guardada, né? Que é onde tem nossas emoções, fica guardado no canto, como se a gente estivesse dormindo, até vir a volta de Jeová. Mas aqui Davi, na passagem que Pedro fala, da passagem de Davi, que ele conta nitidamente que não era possível que Deus mantesse ele preso. E aqui também fala que Deus fala que mantém Jeová sempre ao lado dele. Então aqui claramente Jesus não entrou no processo de decomposição, ele ressuscitou sim, e ele foi desfigurado, né? E foi levado ao céu. Transfigurado, a palavra transfigurado, foi levado ao céu. Ou seja, o corpo dele morreu, mas a alma dele, o espírito dele subiu. Por essa razão, meu coração ficou animado e minha língua se alegrou muito, e eu viverei em esperança, porque não me deixasses na sepultura, nem permitisses que o meu leal conheçam a decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, tu me encheste de alegria na tua presença. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje, livro de Atos, capítulo número 2, do 1 até o 28. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco a palavra de Deus. E sim, Jesus Cristo nos dá, através do Espírito Santo, nos capacita, tanto para que a gente consiga ter o discernimento da palavra, quanto que a gente... São muitos frutos do Espírito, né? Eu tô lendo até, fazendo aula de inglês, e a professora, ela fala muito, ela ensina inglês do reino, né? Sobre a Bíblia. E ela falou assim, que tem 9 frutos do Espírito, né? Que acho que é the fruit do Espírito. The fruit do Espírito, que se fala, que são os frutos do Espírito. Ou seja, tem um self-control, autocontrole, tem um joy, que é a alegria, e tem vários outros. Se vocês quiserem saber sobre os frutos do Espírito, tanto em inglês como em português,
Eu tenho um vídeo lá no Instagram, me manda lá no direct também, que eu ajudo vocês a conhecer os frutos do Espírito Santo de Deus. Então, ele aqui nessa passagem conta sobre um pouco também sobre o fruto do Espírito, né? Sobre a capacitação que Deus nos dá através do Espírito Santo dele. E aqui fala sobre o fruto do idioma, né? Que aqueles homens não sabiam nada da língua daquele pessoal. E quando Deus coloca eles através do Espírito Santo para ser capacitado e falar em outras línguas, aqui é um dom que ele está recebendo, porque ele não tinha, eles não, para aprender, principalmente naquela época tu tinha que morar no país, conviver, né, para poder aprender. Então, realmente tem fruto do Espírito Santo de Deus e eles nos capacitam sim. Então, peço a vocês que deixem um like aí, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo. Até amanhã, né, pessoal? Tchau!